Olá, estamos começando o curso Escolas de Família. Eu sou o bispo Dom João Carlos Petrini, bispo de Camaçari e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB. Este curso é dado em uma colaboração entre a Rede TV Século XXI e o Pontifício Instituto João Paulo II para Estudos sobre Matrimônio e Família, a sua seção brasileira, que tem sede em Salvador e da qual eu também sou o diretor. Diversas pessoas participarão como professores deste curso e certamente terá uma grande utilidade para compreender melhor o que está acontecendo com a família atual, tantas mudanças que às vezes nos preocupam e nos assustam, e vamos compreender como é possível viver uma verdadeira família cristã neste grande contexto de mudança. Permita dizer como primeira coisa que no final dos anos 70, quando João Paulo II se tornou Papa, era 1978, a família era muito desconsiderada, muito maltratada. Alguém até falava da morte da família, como se fosse uma coisa do passado que em pouco tempo estaria destinada a desaparecer. E muitas linhas de pensamento, por exemplo, considerava a família como uma coisa que deveria ser ou deixada de lado ou, em certas ocasiões, até mesmo combatida para acelerar a sua destruição. Eu estou pensando neste momento, por exemplo, ao marxismo, que levava muitos grupos a considerar a família como contrária à militância política, à revolução. Também boa parte da psicanálise considerava a família como disciplinadora, responsável por transmitir valores e modelos contrários à liberação sexual, e assim outras forças organizadas que vinham batendo, digamos assim, na realidade da família. Um outro aspecto muito significativo desta época é que a figura do pai foi muito criticada, o pai considerado autoritário, repressor, e, por outro lado, os governos elegeram como seu ponto de diálogo com a sociedade jamais a família, mas sempre indivíduos. A criança, o adolescente, a mulher, o idoso, o trabalhador, o índio, e assim por diante. Como se estas pessoas existissem soltas na realidade social. Ao contrário, em geral, uma pessoa faz parte de uma rede de solidariedade que é constituída exatamente pela família. Foi exatamente neste contexto que o Papa João Paulo II introduziu algumas novidades que tiveram depois grandes resultados positivos. Então, publicou a Exortação Apostólica Familiaris Consórcio, 81. No mesmo ano de 81, criou o Pontifício Instituto João Paulo II para Estudos sobre Matrimônio e Família, e também começou a fazer os encontros mundiais das famílias. Inicialmente se dizia das famílias com o Papa, que, por exemplo, no Brasil, juntou 2 milhões de pessoas, de modo que a família retornou no centro das atenções, não podia ser ignorada, não podia se fingir que ela não estava existindo. Se lá no Rio de Janeiro se juntaram 2 milhões de pessoas na missa que estava encerrando aquele grande evento. Por outro lado, uma sondagem de opinião realizada alguns anos atrás indica que 98% das pessoas entrevistadas consideram a família importante ou muito importante. E então nós ficamos numa situação paradoxal. Afinal, a família é importante ou ela não vale nada, está a pontos de desaparecer? Também os governos mais recentes elegeram a família agora como parceira para lutar contra a pobreza, por exemplo, a Bolsa Família, contra a evasão escolar, ou então para defender melhor a saúde, tem um programa de saúde da família. E então, esta situação paradoxal continua muito acesa.
De qualquer maneira, o que é que nós observamos? Que multiplicam-se as separações e os divórcios, multiplicam-se as famílias monoparentais, quer dizer, constituídas por uma só família e algum filho, por exemplo, a mãe e uma criança. E então, tem muitas mudanças na cultura e na sociedade, acabam tornando mais complexa a vida da família. Também, nos meios de comunicação, se fala sempre mais de família como um conjunto de pessoas que vivem debaixo do mesmo teto com certa afetividade, sem esforçar-se para compreender outros aspectos que caracterizam especificamente a família. E então, discute-se atualmente, não mais como nos anos 70, por exemplo, a respeito da pílula, se seria lícito ou não utilizar a pílula ou outras formas de contracepção, mas se discute sempre mais o que significa ser homem, o que significa ser mulher, se vale a pena casar, se é verdade que uma pessoa se realiza no amor, constituindo uma família, gerando filhos e educá-los. Será que não é melhor encontrar outros caminhos? É impressionante como no tempo em que nós vivemos se apresentam muitas possibilidades para viver o amor humano que fogem desta grande tradição que vem da Sagrada Escritura e principalmente da grande tradição da católica. Diante disso, o Papa João Paulo II nos diz: devemos retornar à origem. Quando tem tanta confusão a respeito de uma realidade como a família, o caminho melhor é não ficar inventando coisas novas, mas chegar ao desígnio de Deus. O que é que Deus pensava quando Ele criou o ser humano desde o primeiro momento? E então, nesse contexto que nós podemos ver como as mudanças que acontecem, nós poderíamos sintetizá-las em duas posições. Uma posição que corresponde mais ao desígnio de Deus e que corresponde mais ao coração do homem que busca o bem, busca a paz, busca a felicidade, e uma outra posição que a mim, pelo menos, parece desumana, mas não somente a mim, e que se apresenta como se fosse mais esperta, mas na realidade é mais carregada de forças de destruição. Eu vou indicar estas duas posições. A primeira é a busca da felicidade, do bem, do significado da vida, da realização no amor, vivido como dom de si até o sacrifício. Vamos dizer assim, a pessoa que ama uma outra pessoa, constitui uma família, vive o amor com esta característica, amor que se doa até o sacrifício de si mesmo para o bem da outra pessoa. Este é um caminho que está sempre mais, digamos assim, ameaçado, porque vai se infiltrando em lugar desta maneira de viver o amor, e, portanto, a família, segundo o desígnio de Deus, um modo mais calculista, que quer calcular a vantagem de tudo. E, no fundo, o outro horizonte que se delineia diante dos nossos olhos é esta forma de buscar a felicidade graças ao bem-estar individual, que pode ser conseguido com o sacrifício, se for necessário, de outros. Eu quero, por exemplo, recordar quando o Supremo Tribunal Federal legitimou o aborto de crianças portadoras de anencefalia. Lembram disso, não é? O que significa isto? Significa que aquela mãe busca o seu próprio bem-estar, mesmo sacrificando a vida de sua criança. Ah, mas aquela criança é destinada a morrer. Sim, mas se pode viver 2 horas, ou 5 horas, ou 1 semana, ou 6 meses, como está acontecendo. Aquela criança poderá ser amada intensamente, poderá receber um nome, ser batizada,
poderá experimentar todo o afeto e o carinho do pai e da mãe, ainda que por aqueles poucos momentos que ela poderá viver, e poderá ser lembrada com afeto, e a mãe poderá dizer: me sinto orgulhosa porque eu amei intensamente aquela criança que nasceu com grave defeito. Viveu pouco tempo, mas nós demos o melhor de nós mesmos para aquela criança. Isto é uma maneira de viver com dignidade e com grandeza um momento de drama, como pode ser aquilo de ter um bebê, de dar à luz um filho com graves doenças. E então, um modo de caminhar, buscando a felicidade e a realização humana através do sacrifício de si mesmo para o bem do outro, ou o contrário, o bem-estar individual, mesmo que toca para isso sacrificar outras pessoas. É diante disso que nós vamos fazer neste curso um caminho, um percurso no qual vamos entender o que é que acontece na sociedade e como podemos fortalecer e consolidar uma família cristã em toda a sua beleza, em toda a sua grandeza de um amor humano plenamente vivido. Estas mudanças que estão acontecendo na sociedade e que afetam gravemente, às vezes, a família e a possibilidade de construir uma família mais firme, de acordo com o desígnio de Deus, que vem desde as origens, está principalmente aprofundado no livro Família no Debate Cultural e Político Contemporâneo, que é uma publicação que acaba de sair pela Loyola, e os autores são João Carlos Petrini e Marcelo Couto, os dois professores que estão iniciando este curso com você. Em nosso próximo encontro falaremos sobre Homem e Mulher, Deus o criou. Espero por você.